A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o pastor Almir Oliveira, pastor presidente da Igreja Batista Avivada Manancial. Tem se ouvido muito falar sobre coronavírus. Alguns pastores, algumas emissoras de televisão, ou melhor dizendo, todas as emissoras, falam sobre a Covid-19. É o assunto do momento, né? É o tema de todos os debates, é o tema de todas as reportagens e, infelizmente, tem se tornado também o tema central de muitas mensagens no púlpito. E nem todo mundo tem conhecimento em profundidade acerca da Covid-19. E tem se criado um enorme alarde, tem se criado uma enorme pandemia acerca de como devemos nos comportar diante dessa realidade. Uma realidade mundial. Isso é inegável, isso aí não tem como nós minimizarmos. Não tem, seria uma irresponsabilidade minha, uma leviandade minha, tentar minimizar os efeitos e a catástrofe que é essa Covid-19 dentro da população mundial. Porém, eu quero conversar com você que me ouve, que me assiste, a respeito do que a Bíblia nos diz e de qual deve ser a nossa posição diante da igreja à luz da Bíblia e diante da sociedade à luz da Bíblia. Tá? Diante da sociedade não temos como nos curvar, não temos como nos inclinar. Temos sim que obedecer às determinações das instituições constituídas e que respondem por esse âmbito. No caso, o Ministério da Saúde e as secretarias da saúde de cada estado e de cada município. E as leis estão aí, as normas estão aí, os decretos estão aí. Devemos todos, enquanto população, todos, enquanto cidadãos, nos precavermos, nos protegermos e protegermos os nossos irmãos, fazendo a profilaxia manual, lavagem das mãos, constantemente com água corrente, com sabão, a desinfecção com o álcool em gel. Temos que estar nos policiando no contato físico, se possível, evitar o contato físico, o toque de mão, o abraço, enfim. Isso não é de forma alguma nenhum absurdo, até porque é temporário, gente. Isso é algo temporário, isso vai passar, isso vai acabar. Né? As grandes mentes do mundo estão estudando uma possível vacina. Então, enquanto população, devemos sim nos precaver, devemos sim. Aqueles que podem, fiquem em casa, aqueles que podem, evitem estar em lugar de grande aglomeração, e os contatos com pessoas devem ser bem reservados. Temos que observar com quem a pessoa que nós vamos ter contato teve contato, para que se evite ao máximo a transmissão local, a transmissão comunitária, como é falado. A transmissão comunitária é de pessoas que nunca saíram daqui da comunidade, seja ela Ibura, seja ela Recife, seja ela Pernambuco, com a contaminação com alguém que também nunca saiu. Né? Inicialmente, a transmissão era feita das pessoas que vinham de fora, trazendo para dentro do país, para dentro do estado, para dentro das cidades. Pessoas vindas, oriundas da Europa, pessoas vindas, oriundas de outros países continentais. Chegando aqui, essa pessoa estava sob alerta, nós ficávamos sob alerta com esta pessoa, porque esta pessoa poderia ser um transmissor, poderia ser um hospedeiro do vírus do corona. Hoje, infelizmente, já se rompeu essa barreira e pessoas que nunca saíram do Recife estão contaminando pessoas que nunca saíram do Recife, porque tiveram contato com quem já saiu e adquiriu o vírus e está transmitindo para quem também nunca saiu. Isso chama-se transmissão comunitária. Esse é o grande risco
esse é um dos caminhos mais perigosos da transmissão. Então devemos sim tomar todo tipo de precaução, higienizar os objetos comuns, os objetos íntimos de uso circulatório, como o celular, como uma caneta, por exemplo, que eu estou aqui usando e posso passar para outra pessoa. Essa pessoa pode ser contaminada caso eu venha a ter esse vírus, coisa que não tenho, graças a Deus eu não tenho, mas eu estou falando de um modo geral. Agora, o que é que a Bíblia nos fala? O que é que a Bíblia nos fala a respeito de vírus, a respeito de epidemia, a respeito de contágio, a respeito de pragas? O que é que a Bíblia nos fala? Eu quero trazer para a igreja nesse momento uma leitura aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 7 e o verso de número 13 e 14, que vai dizer desta forma: se eu, diz o Senhor, cerrar os céus ou fechar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se este povo, versículo 14, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Amém, irmãos? Primeiro que tudo, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Um texto, que foi o que eu acabei de ler, de 2 versículos, sem um contexto, vira um pretexto, tá certo? Um texto sem contexto, ele vira um pretexto. Então é necessário que nós analisemos, estudemos todo o contexto. Obviamente que não há tempo hábil. Esse vídeo não será um vídeo de 30 minutos. Se você quiser assistir vídeos nossos, você pode estar se inscrevendo no nosso canal no YouTube, que é Igreja Batista Avivada Manancial. Ou também pode estar nos seguindo no nosso Instagram, que é tudo junto, Igreja Batista Avivada Manancial, ou seja, no seu amigo, no Facebook, Batista Manancial. Mas neste curto vídeo, eu quero estar te falando que o texto sem contexto é um pretexto. O texto lido no momento, agora, ele está dentro de um contexto onde a Bíblia vai nos falar que Salomão está inaugurando o grande templo em Jerusalém, com um enorme sacrifício. Um sacrifício nunca antes visto. Tudo cooperando para a satisfação do nosso Deus. O povo reunido, o coral reunido, o culto acontecendo, a inauguração de um lugar onde iria aglomerar uma grande massa, uma grande população desejosa de adorar o Senhor. Então, tudo nos leva a entender que Deus se agradou deste momento. Deus se agradou da inauguração deste templo. Tanto é que o contexto vai nos dizer que a glória do Senhor, ela enche a casa de uma forma sem precedente. O escritor é claro em relatar com palavras que os sacerdotes que ofertavam a Deus o sacrifício, eles não conseguiam ficar de pé. Tamanha a glória de Deus naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto que naquele lugar, naquele momento, houve um mover tremendo de Deus. Houve um mover gigantesco, sobrenatural da parte do nosso Senhor, revelando-nos naquele momento e hoje, através da Bíblia, a satisfação do Senhor. Então, quando Deus ele fala aqui, nos versos 13 e 14, Deus não está irado, Deus não está aborrecido, muito embora o nosso Deus ele não seja movido por emoção, por temperamento. Você nunca vai encontrar Deus de mau humor. Você nunca vai encontrar Deus
surpreendido com alguma coisa e esta coisa tenha-o alegrado ou tenha-o aborrecido. O nosso Deus, ele é atemporal. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e ele é onipotente. E este atributo da onipotência de Deus retira de Deus qualquer possibilidade de se surpreender. Nós não podemos, de forma alguma, pegar Deus de surpresa. De modo que Deus não está dizendo, Deus não está falando aqui, nessa passagem, que vai punir, que vai mandar a praga, que vai mandar uma epidemia, que vai ferir o povo. Não. O povo, neste momento, né, neste contexto, o povo ele não está em rebeldia. O povo está compenetrado em fazer a vontade do Senhor. Tanto que a glória de Deus ele desceu da forma em outro lugar nenhum mencionado. Nem mesmo lá em Atos capítulo 2. A glória de Deus desceu da forma como desceu aqui em 2 Crônicas capítulo 7. Me atrevo a dizer, claro que Atos capítulo 2 é um outro contexto, é uma outra realidade, tá? É um outro momento, é um outro capítulo da história do povo e da igreja de Deus. Isso aí é fato. Mas o que eu estou falando aqui é que quando o Senhor ele fala, no versículo de número 13, se eu cerrar ou se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma grande seca. A exemplo do que aconteceu lá no Egito, nos tempos de José. Vai haver uma enorme fome, porque todos nós nos alimentamos, vivemos da terra. Vivemos da terra. Mesmo os veganos, mesmo os vegetarianos, todos vivem da terra. E a terra só subsiste, a terra só produz porque chove. Então Deus está dizendo, se eu fechar os céus e não chover, certo? Se eu ordenar aos gafanhotos que consuma todas as plantações, ou se eu enviar pestes sobre o meu povo, veja que quando ele fala se, ele está dizendo é condicional. Eu posso e não posso fazer. O que nós muitas vezes desconhecemos, irmãos, o que muitas pessoas desconhecem é que existem duas vontades de Deus. Duas. E o coronavírus está dentro de uma dessas vontades de Deus. Existe a vontade poderosa. Existe a vontade suprema. Existe a vontade soberana, imperativa de Deus. Esta vontade é irrevogável. Esta vontade é irreversível. Não há quem consiga reverter o que Deus determinou. Esta é a vontade soberana de Deus. Mas também estamos debaixo da vontade permissiva de Deus. A vontade permissiva é aquilo que acontece, que Deus permite, mas nem sempre é o que Deus quer. Sim, porque é que um recém-nascido, inocente, morre? A vontade permissiva, Deus permitiu. E só Ele sabe o porquê. O coronavírus é uma vontade permissiva de Deus. Deus está permitindo que isso aconteça. Por quê? Aí é uma discussão gigantesca, onde vem para esse cenário pessoas de outras religiões, pessoas que nem têm religião, e que um mero vídeo de um youtuber não vai comportar essa discussão. Porque aí a ciência prova uma coisa, a religião diz outra coisa, quem crê em Deus afirma uma coisa, quem não crê afirma outra, quem crê de forma obsessiva tem um ponto de vista, quem crê de uma forma técnica tem outro ponto de vista, quem crê no que a Bíblia diz tem a sua visão, quem não crê na Bíblia e acha que a Bíblia é um livro de contos, de fadas, de histórias, tem outra. Isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Eu creio, e estou falando para quem crê, que o coronavírus é
uma vontade permissiva. Deus permitiu. Como ele está dizendo aqui no verso número 13. Se eu permitir, se eu quiser, se vier a acontecer, o que é que vocês vão fazer? O que é que o povo vai fazer? O que é que hoje a igreja vai fazer? Eu permiti esse vírus. E qual é a posição da igreja? O que é que a igreja está fazendo? Qual é a orientação bíblica ao povo, caso ele permita que uma praga, que as chuvas deixem de cair, que os gafanhotos consumam a terra? O que é que Deus recomenda que façamos? O que é que Deus recomenda que eu e você façamos diante de algo que foge ao nosso controle, mas que foi permitido por Deus? Versículo de número 14. Veja que Deus não está falando no versículo de número 14 para os povos. Deus não está falando para as nações. Deus não está falando para todo o mundo, para toda a terra. Não. Deus está falando para o seu povo. Deus está falando para a igreja, para nós, irmãos. Para mim e para você. Para mim, pastor, para o senhor, reverendo pastor, reverenda pastora, diaconisa, presbítera, bispa, não sei qual a tua classificação, qual ofício que você exerce, mas Deus está falando para nós outros, que o servimos, que o conhecemos, que conhecemos a sua palavra. Deus está falando no 14, se este povo, que se chama pelo meu nome, quem é este povo? Somos nós, irmãos. Somos nós que fomos comprados, lavados e redimidos pelo poder do sangue de Jesus e que hoje recebemos e carregamos o título de igreja, de corpo de Cristo. Somos nós. Ele está dizendo, se a minha igreja, diante desta pandemia, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então certamente que ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente que dizendo assim, não, irmãos, Deus mandou as pragas no Egito e não feriu o povo. Irmãos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não pega tudo e mistura dentro de um liquidificador e bate, não, irmão. Tudo tem o seu contexto, o seu tempo e a sua mensagem. Ali a mensagem de Deus era contra Faraó, contra os deuses que Faraó adorava junto com o Egito, e para o povo que até então vivia escravo e parte desconhecia, parte clamava. Que ele diz a Moisés, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos. Havia gente naquela terra clamando. Deus tinha um objetivo quando Deus enviou 10 pragas. Ele tinha um porquê. Então não mistura tudo, não. Senão há um conflito, há uma confusão. Não porque praga alguma chegará à minha tenda, conforme diz o livro de Salmos. Salmo 91, irmãos, o que é isso? Se você for ver Eclesiastes capítulo 9 e o verso 2, vamos ver? Eclesiastes capítulo 9 e o verso 2, vê o que vai dizer, vê o que vai dizer. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Está entendendo? Todos nós estamos sujeitos. O que diferencia é o posicionamento diante da realidade dos fatos. Nada contra as igrejas que estão fechando. Tem amigos meus que estão fechando, cancelando. Tudo bem. Não vou dizer que está certo ou que está errado. Não tenho nenhum problema em hoje fechar a igreja e não ter culto por conta dessa pandemia. Não, do jeito que eu estou fazendo esse vídeo aqui, eu faço um culto e transmito a todos que fazem parte da Manancial. Nenhum problema. Só que este é o caminho
Diante do que nos diz o verso 14, o verso 14 nos diz: se esse povo que se chama pelo meu nome orar, se esse povo orar, né? Se esse povo se esconder, não é que se esse povo ficar na frente da televisão roendo as unhas, não estamos vivendo o momento de nos trancar em casa e ficarmos, não, a igreja tem que orar e clamar ao Senhor em um só pensamento, em um só objetivo. Os pastores têm que se unir todos. Conclamo aqui todos os pastores de igrejas pequenas e igrejas grandes que façam lives, que façam vídeos, que sempre fizeram vídeos aí, expondo, mostrando coisas até que nem deviam ser mostradas, pregando coisas que nem deveriam pregar. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Estou dizendo que agora é o momento das lives. Cadê os pregadores de lives? Cadê aqueles que estão conclamando a igreja para orar? Dizer, gente, vamos buscar ao Senhor, vamos colocar nossa cara no pó, vamos buscar a Deus neste momento e clamar, porque o Senhor pode sim sarar esta terra, o Senhor pode sim sarar a cidade do Recife, a cidade de Pernambuco, o estado de Pernambuco, este país. O Senhor pode sim. Não é tempo de nós recuarmos. Não é tempo da igreja recuar. Isso é só um dos primórdios. Isso é só um dos primeiros sinais. Itália está fechada, França, Europa, está todo mundo escondido. Por causa de uma gripe. Coisas piores ainda virão. Ei, planeta Terra. O youtuber é do planeta Terra. Eu não estou falando para 5 pessoas. Estou falando para o mundo, se assim queiram ver. Isto é só o começo. Ei, governantes poderosíssimos que estão assentados por trás de birôs e com canetas de ouro na mão, achando que podem, que mandam, que fazem tudo. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Ei, escola de samba da Mangueira. Isso é só o começo. Isso é só o princípio. Que vocês queiram ou não queiram. Que vocês creiam ou que vocês não creiam. Isso é só o princípio. Mas não é tempo de nós, que conhecemos a Deus e que prosseguimos em conhecer segundo a sua palavra, que cremos num Cristo que liberta, que cura, que sara, que salva, que foi aos céus, mas que vai voltar. Nós que cremos não podemos cruzar os braços. Não vamos andar desafiando o coronavírus. Tem que usar máscara? Usemos. Tem que lavar as mãos? Lavemos. Temos que higienizar com álcool gel? Por que não? Não há problema nenhum nisso. Tem crentes pegando coronavírus? Sim. Qual o problema? Mas se por causa disso a igreja for recuar, se por causa disso a igreja for parar, que é isso? Temos que prosseguir. Nós temos em nossas palavras autoridade. Nós temos no nosso joelho armas potentes. Os cientistas não descobriram ainda a vacina, mas eu vou dizer uma coisa para você. Um crente de joelho tem muito poder e uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. É momento da igreja se curvar. Conclamo aqui, católicos, evangélicos, esqueçamos placas, dogmas, paradigmas, esqueçamos tudo isso e nos unamos em oração e em clamor ao único Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, que tem tudo sob controle e que pode sim curar a nossa terra, sarar o nosso povo. Amém, irmãos? Conclamo a você a orar neste momento e pedirmos a Deus que responda à nossa oração. Que Deus cure a nossa nação. Sobretudo dos males morais. Sobretudo dos males humanos, né? Que carregamos dentro de nós. Heranças adâmicas de egoísmo, de perversidade. Pessoas se aproveitando do caos para explorar, para tirar de quem não tem o pouco que tem. Que nós possamos dobrar os nossos joelhos em oração, minis vigílias,
vigílias. Agora é o momento da igreja clamar. Agora é o momento da igreja buscar ao Senhor. Agora é o momento da igreja dobrar os joelhos em praças públicas, onde quer que seja. Está proibida a aglomeração de pessoas, até 500, agora até 50. Eu respeito, mas tem que haver um jeito de nós evangélicos adorarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor por socorro, pois só Deus segura esse país. Já diz o hino de Armando Filho, só o Senhor pode mudar a realidade do planeta Terra. Amém, irmãos? Quero te convidar para orar. Já fiz o convite para que você possa nos acompanhar no YouTube. Igreja Batista Avivada Manancial é o nosso canal. O Instagram, tudo junto. Igreja Batista Avivada Manancial, tudo junto. E no nosso Facebook, Batista Avivada. Você vai ter lá outros vídeos, outros eventos nossos em prol do reino dos céus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Justo e eterno Deus, maravilhoso Pai, graças te damos pelo privilégio da tua palavra, pelo privilégio da tua presença, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, continua com as tuas mãos estendidas sobre nós, continua com as tuas mãos misericordiosas, Pai. Abençoa, Senhor, o teu povo. Repreenda, Deus, toda a investida do mal contra a tua igreja. Vai nos dando sabedoria, entendimento, que possamos enxergar com um olhar espiritual tudo o que está acontecendo, que possamos nos instruir, nos guiar pelas orientações da tua palavra, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Deus, abençoa esta nação, abençoa este estado, abençoa este município, abençoa este planeta, Senhor. Tenha misericórdia, dá sabedoria aos homens, para que descubram, Senhor, de forma urgente, a vacina, Deus, para combater esse mal. Mas enquanto ele perdurar, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, possa estar orando e clamando ao Senhor pelas tuas providências. Fica conosco, é isso que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a nossa nação.